Boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para iniciar o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva na sua santa paz, nos inspire a todos, nos abençoe. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, aqui é a Lica Pombal pelo Instagram. Parece que eu estou tendo um probleminha aqui no Instagram. Ô Lica, você poderia me dizer se você está ouvindo e ouvindo bem, está sincronizado som e imagem? Porque para mim aqui parece que está um pouco estranho. Não sei se eu vou ter que reconectar. Só um minutinho, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu estou só com um probleminha aqui para acertar no Instagram. Eu não sei se o Instagram tá sincronizado, parece que está um pouco estranho. Não sei se eu vou conectar de novo. Ivani, você está ouvindo e vendo bem? Imagem e som estão sincronizados ou não? Aqui para mim parece que está um pouco estranho. Pelo menos o que chega para mim da imagem. Poderiam dar um retorno, por favor? Ah, tá estranho, né? Pessoal, eu só vou eu vou desconectar e conectar de novo então, tá bom? Para ver se resolve esse problema, tá? Só um minutinho, pessoal do Face, para ver se eu resolvo aqui o Instagram. Não sei se melhorou. Está estranho ainda. Que coisa, hein? Desculpa, gente. Tem hora que tecnologia é complicado, viu? Acabei tendo um probleminha aqui no Instagram, não estou conseguindo resolver. Testando. Vamos ver se agora resolveu, né? Pessoal, me perdoe, viu? Problema aqui de tecnologia. Coisa. Ô Ivani, eu acho que eu não consegui resolver, vou ter que... Dá para levar assim mesmo? Não vou conseguir, acho que resolver não. Teria que reiniciar o aparelho, acho que vai demorar mais. Bom, pessoal, me desculpem, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Pessoal do Face, a Fátima Baldo, a Vera Luzia, tudo bem, Vera? Que bom aqui com a gente também, boa noite. A Thaís Cunha, querida amiga, lá da SEAC, bem-vinda, Thaís. A Loiva Carnope, a Larissa Mello, Cristina Caon, Simone Otávio, Leonora Noal, que legal, muito bem-vindos. Geraldo Magela, querido amigo de Minas. Quem mais aqui? Desculpa, Luda Silva Rocha. Odete Oliveira, boa noite. Olga Siqueira, Silvia Guerra, sempre com a gente. Rosa Lima Barros, Denise Cecília Mariano.
Pessoal, muito bem-vindos. Me perdoe aí esse probleminha já logo de início aqui na tecnologia com o Instagram. Não está muito redondo, mas vamos tentar levar assim mesmo. Seja bem-vinda, viu, Ivani? E quero deixar aqui, né, Ivani, um abraço para sua irmã, a Eva, a irmã da Ivani, a Eva, que está acompanhando também esse estudo lá da Bahia. Um abraço, viu, Eva? Muito feliz que você esteja acompanhando conosco também. Então, pessoal, nós estudamos na semana passada sobre a lei do progresso, né? Iniciamos. E hoje nós vamos dar sequência sobre a lei do progresso. Nós vamos dar sequência aí tratando sobre povos, né? Degenerados, civilização, a sequência ali das questões, tá bom? Oi, Ivani. Acho que não ficou redondo o Instagram não, mas vamos tentar levar assim mesmo. Pessoal que está acompanhando aqui pelo Instagram, me perdoe, acho que eu estou com algum probleminha de transmissão, mas tentei reconectar e não foi possível, acho que resolver. Vamos tentar levar assim mesmo, me perdoem, tá? Aqui também foram chegando no Face, a Ana Lúcia Olive, tudo bem, Ana Lúcia, bem-vinda. Débora Rabelo, amiga também, divulgadora da doutrina. Azuleide Carvalho, que legal, lá da Bahia também, voltando a acompanhar ao vivo, que bom, fico muito feliz. Pessoal, então nós vamos iniciar, faltaram duas questões na semana passada, daquele tópico Marcha do Progresso, tá? Então, nós vamos na questão 784, tá bom? Na questão 784, Kardec pergunta assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E a resposta que os espíritos dão: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ah, que bom! A Joyce está dando retorno aqui, que tá legal para você, então. É que para mim não está chegando muito redondo, pode ser que está transmitindo bem, então. Que bom, fico mais tranquilo. Obrigado pelo retorno, viu, a Joyce, né? Então, pessoal, nessa questão, ela é muito importante, essa pergunta, né? Porque muitas pessoas pensam dessa forma, que aparentemente podemos perceber às vezes que a humanidade está retrocedendo. Tem muitas pessoas, né, que fazem críticas pesadas, dizendo que prefere os animais aos seres humanos, diante de tanta perversidade, diante de tanta crueldade, né? Então Kardec pergunta aqui: não parece que ao invés de avançar, está recuando, já que existe a lei do progresso, né? E vejam que os espíritos, eles dão uma resposta, como sempre, né, muito sensata, muito inteligente, que eles dizem aqui: observa bem o conjunto. Porque vejam só, né? Nós precisamos olhar a humanidade no geral. A gente não pode focar um caso isolado, né? Um caso pontual, perdão. A gente precisa olhar no geral que a humanidade está avançando visivelmente, né? Nós percebemos as leis que vão caminhando cada vez para um progresso. A gente percebe, por exemplo, os direitos humanos cada vez mais com atenção daqueles que cuidam, né? Voltada a atenção para esse lado dos direitos humanos, do meio ambiente, da proteção aos animais. Lógico que nós vamos ver ainda, né, muita maldade, muita crueldade. A gente fica, né, espantado ao ver cenas como são muitas vezes noticiadas, né? Mas, pessoal, a gente precisa analisar o conjunto, né, da humanidade. Se a gente analisar o conjunto, como eles dizem, nós, na maioria, estamos avançando, né?
Tem uma frase do Divaldo Pereira Franco, né, famoso orador espírita, que ele diz assim, eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim, nunca houve tanto amor na Terra. Veja que frase bonita. Porque apesar da maldade, né, apesar da crueldade, existe muito amor na Terra hoje. A gente percebe quando nós vemos essas catástrofes, né, essas inundações, quando famílias perdem, né, os bens, como que existe uma solidariedade grande, aquele engajamento de tantas pessoas voltadas ali para socorrer as vítimas do problema. A gente percebe, né, uma fraternidade realmente, né? Então a gente vai observando que nós estamos sim avançando, não tem retrocesso não. O que existe é que alguns espíritos, né, em minoria, bem minoria mesmo, estão ainda aquém, né, não estão acompanhando o progresso dessa humanidade. Eles são espíritos ainda mais, vamos dizer assim, ainda apegados ao mal, né? Espíritos que não são ainda tão vividos, não aprenderam tanto, não reencarnaram tantas vezes. Pode ser, né? Ou espíritos inteligentes também que ainda estão presos ao mal, né? Só que esse mal, que é minoria, chama muita atenção, né? Vocês concordam? Às vezes uma notícia do jornal que leva uma tragédia chama muito mais atenção do que várias ações no bem, né? O mal ainda dá mais ibope, né? Infelizmente, né? A Ivani colocando aqui, a esperança tem que estar sempre viva em nosso coração. Justamente, né? É por aí mesmo. Nós temos que manter a esperança, né? Mas como a Ivani colocou, até me lembro aqui do Cortella, né? Porque ele ensina para a gente, o filósofo, né? Professor Mário Sérgio Cortella, né, Ivani? Quando ele diz de esperança, ele fala que a gente não deve ter esperança no sentido assim, eu espero que melhore, eu espero que isso aconteça, mas aquela esperança ativa de fazer tudo que está ao nosso alcance para alcançar o objetivo que nós nos propomos, né? Então é aquela esperança de acreditar e de fazer tudo que está ao nosso alcance, e não aquela de apenas esperar, mas é uma colocação certinha da Ivani, né, de ter essa esperança. Então eles dizem, né, que a cada época nós vamos compreendendo melhor, nós vamos diferenciando o que é o bem, o que é o mal, conforme a gente vai evoluindo, né, intelectualmente, conhecendo melhor as leis de Deus. Por exemplo, pessoal, vejam só, quando a gente começa a tomar contato com a doutrina espírita, vocês concordam comigo que nós aprendemos muito, né? A doutrina espírita abre a nossa visão para as leis divinas. A gente tem uma compreensão muito melhor se nós nos comparamos. Eu digo por mim isso, imagino que com vocês também. Eu, antes de conhecer a doutrina espírita, a minha visão era pequena. A minha visão não chegava, né, nem a metade do que a gente consegue ver hoje, né? No sentido de que abre a nossa visão para o entendimento da criação, da perfeição de Deus, das leis divinas, né? O Neto colocando aqui, tudo bem, Neto? Evolução é constante, né? Não temos ideia disso. É por aí mesmo, a evolução sempre vai acontecer, né? Queiramos ou não, a evolução é uma fatalidade, ela vai sempre acontecer. Aí eles dizem aqui também, né? A Ivani também colocando, vamos estudando, vemos as coisas por outro ângulo. É justo, né? Quanto mais a gente estuda, conhece, a gente vai enxergando melhor, vamos dilatando a nossa visão. E eles colocam aqui também, né? Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Olha que colocação inteligente, né? Porque quando o mal chega no excesso, aquele mal que transborda, nós cansamos do mal. Aí a gente parece que chama atenção, olha, precisamos fazer alguma coisa. Aí o que acontece? A necessidade das reformas, como eles dizem, mudanças, né? Oi, Zola, tudo bem? Zola Dias aqui no Instagram também. Beleza, Neto? A Tati Inácio também, muito bem-vindas, viu? Muito legal. Pessoal do Face, às vezes não comento na hora o que vocês colocam, porque eu repasso aqui depois, o Instagram roda rápido, eu não consigo voltar. Mas o pessoal do Face eu comento logo que terminar aqui o comentário da questão, tá bom? Então é muito legal isso, né? É preciso que o mal chegue ao excesso.
Quando o mal transborda, né, como a gente poderia dizer, a gente se cansa do mal e aí a gente parte para tomar, como se a gente fosse levado a ter uma postura mais ativa ali, né? Criar leis melhores, mudar posturas, né? Outras atitudes, porque aquilo incomoda, a gente começa a ficar incomodado com o mal, né? Tudo bem essa questão aí, pessoal? Aqui também foram chegando Eliane Ferreira, tudo bem, Eliane? A Maria Helena Botião, sempre também com a gente. Celso Moreira, Cleusa Bueno, Isabel Barcelos, que legal, pessoal, fico muito feliz mesmo. Quantos amigos e amigas aqui sempre estudando junto, é uma alegria, viu? Para um estudo, né? Manter essa perseverança é muito bom. Nós vamos agora para a questão 785, tá? Qual o maior obstáculo ao progresso? Porque quem de vocês estudou aqui a semana passada, nós falamos sobre o progresso e nós falamos isso, que o ser humano, os espíritos dizem, né, que às vezes nós embaraçamos o progresso, né? A gente não bloqueia o progresso, mas a gente pode embaraçá-lo. Então, diante disso, Kardec pergunta, já que o ser humano pode, né, embaraçar o progresso, qual que é o maior obstáculo, né, a esse progresso? Aí eles colocam, pessoal, aqueles dois probleminhas graves, né, que nós sabemos que os espíritos sempre respondem. Egoísmo, olha lá, o Netão já adiantou. Egoísmo e orgulho, não tem jeito. Aí eles colocam assim, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, vejam só, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreende melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Veja que resposta bela, né? Então, as duas maiores chagas, né, da humanidade, orgulho e egoísmo, que nós ouvimos tanto, né? Esses dois problemas graves que nós temos, né, nós todos temos, né, pessoal? A gente precisa admitir, nós temos em graus diferentes. Às vezes alguém tem um grau maior, o outro menor, mas todos nós ainda temos que lutar contra esses grandes males que nos atrasam o progresso moral, né? Porque esses males estão na raiz das demais imperfeições. As outras imperfeições vão surgindo a partir desses problemas, que são graves, né? Por exemplo, o orgulho faz com que a gente se sinta, quem tem muito orgulho, faz com que a pessoa se sinta superior ao outro, né? Que a pessoa se ache melhor, mais importante, que mereça mais que os outros. Aí o que acontece? Ela pensa mais em si e busca mais para si, aí desenvolve o egoísmo. Então o orgulho e o egoísmo estão entrelaçados, né? São esses dois males. Mas vejam que interessante que eles dizem aqui, que eles se referem ao progresso moral, porque o progresso intelectual está sempre acontecendo. Mesmo com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, intelectualmente a gente avança, não é claro isso? A humanidade terrestre chegou em níveis assustadores até do progresso intelectual. Quando a gente vê a tecnologia, a ciência, né, medicina, tantas ciências, que a gente percebe o avanço grande, né? Então a inteligência dispara, não tem dúvidas, né? Mas o progresso moral nem sempre, esse é o problema. E eles lembram aqui então, olha que interessante que eles dizem, né? O progresso intelectual, veja, uma coisa puxa a outra. Porque o progresso intelectual faz com que o ser humano desenvolva cada vez mais melhores condições de vida. Tecnologia,
produtos que facilitam a vida cada vez mais, né? E o que acontece? Conforme surge tudo isso de melhor, nós queremos gozar desses bens, né? Nós desenvolvemos uma certa ambição, gosto pela riqueza. A gente quer o que é bom, o que é agradável, o que é, né, mais luxuoso. A gente tem um pouco disso. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a inteligência desenvolve, por isso que eles disseram, duplica, né, o egoísmo e o orgulho, porque nos atraem esses bens materiais. Mas vejam só que uma coisa leva a outra. Mas mesmo isso vai levar ao bem porque está ajudando o progresso intelectual. Então uma coisa puxa a outra. Mas aí eles vão tranquilizar a gente, né? O que eles dizem ali no final da resposta? É de curta duração esse estado de coisas. Quer dizer, mesmo que a gente se sinta atraído pelos bens, por querer ter coisas melhores, né? Coisas inovadoras, por mais que a gente sinta essa atração, isso não vai durar para sempre. Nós vamos desenvolver o progresso moral uma hora. E nós vamos perceber que não é nos bens materiais que a felicidade verdadeira se encontra. Aí sim, a gente vai perceber que existe, como eles disseram, uma felicidade bem maior, né, e duradoura. O Neto coloca aqui, e bom seria os dois andar lado a lado. Isso que seria o ideal, né? Se pudesse a inteligência e a moral caminharem juntas, né? Então a gente vê, pessoal, que conforme a gente avança moralmente, quando a gente compreende melhor as leis divinas, né? Quando a gente se sente um espírito imortal, que temos a imortalidade, que temos a eternidade pela frente, né? É algo assim maravilhoso. Nós não vamos morrer. Pessoal, vocês já se conscientizaram disso? Falem a vocês todo dia isso. Eu não vou morrer nunca, né? Quem morre é o corpo, é uma veste, né? Então isso é maravilhoso. A gente vai viver para todos sempre. Então a gente começa a perceber que os bens materiais é muito pouco diante da felicidade reservada àqueles que começam a conquistar a paz de consciência, a percepção da sua realidade espiritual, a grandeza do Pai Criador que faz leis tão sábias e perfeitas. Quando a gente começa a se inteirar dessa criação perfeita, nós vamos desenvolvendo uma outra felicidade, né? A felicidade da paz, do amor ao próximo, né? De viver em paz com as leis divinas. É uma outra felicidade que o Espiritismo nos ajuda muito a conquistá-la, porque o Espiritismo nos abre a mente, né, com as suas orientações, com seus ensinos, mostrando provas dessa realidade espiritual. O Neto colocando, a única certeza que temos na vida é o fim da veste carnal. É uma veste, André Luiz fala isso, o corpo é como se fosse uma veste que a gente troca, né, a cada nova reencarnação. Evani, precisamos de educação espiritual para evoluir. Isso, é isso mesmo. E aqui no Face, vamos ver se tem alguma colocação. A Dirce Dias também, boa noite, Dirce. Ana Maria Salvador, querida amiga, muito bem-vinda. Colocou aqui, ó, boa noite com Deus e alegria, estou aqui amando, obrigado por nos orientar na direção correta. Eu que agradeço, viu, Ana? Sempre muito gentil, que é isso. A gente está aprendendo juntos aqui. A Lourdes Bonafim, boa noite, Lourdes. A Edna Nascimento. E a Dirce colocando, eu acho que o progresso moral está retroagindo. Então, Dirce, nós comentamos até um pouquinho antes, né? Que não é que o progresso moral está retroagindo, viu, Dirce? Não existe retrocesso. Quando a gente já conquistou uma evolução, não volta. O que acontece, Dirce, é que nós comentamos, tem alguns espíritos encarnados atualmente que estão atrasados na evolução espiritual, não estão acompanhando a marcha da maioria da humanidade. Então essas pessoas acabam cometendo esses atos, né, cruéis, de maldade, que parece que a humanidade está retroagindo, mas não é retrocesso não. Tá bom, Dirce? Eles dizem assim, observa o conjunto, nós precisamos observar no total, no geral. Maria José aqui também, boa noite. Carlinhos
Carlos Alberto Lima, boa noite, meu amigo. Então agora, pessoal, nós vamos lá para povos degenerados, que nós divulgamos, agora que nós vamos entrar no tópico. Eu estava só repassando duas questões que ficaram. Na 786, desculpa, 786, então, Kardec pergunta assim: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria, onde, neste caso, o progresso? E os espíritos respondem. Vejam que resposta interessante que eles dão, né? Eles vão dar aqui alguns exemplos. Eles dizem assim: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constrói outra, mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte, é outro exemplo agora. Eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende, olha agora o que eles dizem. Aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que os constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Já vamos comentar isso aqui, só ver aqui uma colocação do Neto. Foi dado a chance para vários espíritos, né, de várias naturezas, por isso estamos estranhando um pouco. É isso que o Neto lembra. Os espíritos dizem, né, que estão, esses espíritos mais rebeldes, né, mais presos ao mal, estão tendo últimas oportunidades de se melhorarem, né, porque a Terra vai avançar para o mundo de regeneração. Se esses espíritos não acompanharem, mesmo com essas oportunidades que são dadas, né, eles serão convidados a seguir a outro planeta que corresponda à sua condição moral, que seria o chamado exílio, né? Serão exilados da Terra. Mas voltemos aqui então no comentário dessa pergunta. Essa questão, pessoal, eles responderam com analogias, né? Eles dizem assim, porque vamos voltar lá na pergunta para ficar bem claro. Kardec diz que parece, né, que depois dos abalos que os povos sofreram, parece que eles pioraram, caíram na barbaria. Mas lembram vocês que nós vimos na semana passada que os espíritos disseram que de tempos em tempos Deus, quando um povo não avança muito, ele sugere, ele oferece certos abalos morais ou físicos, né, que faz com que aquele povo avance. Então Kardec está analisando muito sabiamente que parece o que observa que alguns povos, apesar desses abalos, parece que pioram em vez de melhorarem, né? Aí eles dão esses dois exemplos. Vamos tentar entender melhor aqui. Eles falam primeiro da reforma de uma casa. No sentido, pessoal, que é assim, quando a gente está reformando uma casa, derrubando paredes, morando dentro da casa, vocês concordam que durante a reforma é o caos, né? Parece que tudo está piorando. A situação ali é terrível, aquela poeira, sujeira, bagunça, né? Então, se a gente olha a casa no momento da reforma, é horrível, parece que piorou. Mas se a gente vê depois da reforma pronta, é indiscutível progresso visível de melhoria, né, da casa. Então, para a gente perceber que eles estão fazendo essa analogia com esses povos, que aparentemente, logo em seguida ao abalo, parece que pioraram. Mas, na verdade, era algo que mais adiante se perceberia melhor. Vamos dar, por exemplo, uma questão assim, um povo passa por uma grande guerra. Logo após essa guerra, eles poderiam mostrar uma condição de piora moral, né, de retrocesso, é nesse sentido. Mas aí eles dão o segundo exemplo.
Olha que exemplo interessante, né? A pessoa então é pobre, mora numa casa simples, num casebre. Aí essa pessoa fica rica, deixa aquela casinha simples e vai morar num palácio. Só que outro que era pobre também, que não tinha onde se abrigar, vê a casa simples, desocupada e vai morar nela. Então veja que para esse que não tinha onde morar, acabou sendo algo bom, ele ficou feliz. Então, para dar uma ideia do qual sentido, aí eles vão comparar essa questão dessa casa, dessas pessoas, com os espíritos. Eles dizem assim: os espíritos que estão encarnados naquele povo chamado degenerado, sem regras, né? Que povo que parece que retrocedeu, não são os mesmos que o constituíam há tempos atrás. Entenderam? Primeiro, aquele povo, antes de passar pelas guerras, pelos abalos, eram constituídos de espíritos mais elevados. Passam por aquela situação toda, não quer dizer que em sequência são os mesmos espíritos que estão reencarnados. Esses melhores deixam aquele povo atrasado e reencarnam em povos mais avançados. E outros espíritos mais atrasados vêm reencarnar naquele povo mais atrasado. Para dar essa ideia aí do casebre, do palácio, né? Uns deixam essa casa simples, que é o corpo, né, do povo degenerado, vão habitar corpos melhores, em raças melhores. E outros vêm para encarnar nesse povo chamado degenerado. Parece que ficou um pouco confuso aí, mas se quiserem perguntar alguma coisa, se não deu para ficar claro, pessoal, pode colocar aí, tá? Vamos ver aqui, acho que tem umas colocações aqui no Face, né? A Rosana Cibele aqui também. Tudo bem, Rosana? Bem-vinda. Vera Lúcia Oliveira. Então tá bom, Dirce. Entendeu? Tranquilo. A Selma Camargo. Tudo bem, Selma? Bem-vinda, viu? A Silvia Guerra, né, colocou aqui: estou relendo nesse momento, junto com o Livro dos Espíritos, o Consolador. E esta semana marquei um trecho na pergunta 41. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Olha que legal, hein? Ô Silvia, muito obrigado, viu? A Silvia sempre colaborando com a gente, porque esse livro, pessoal, a dica da Silvia aí, é maravilhoso. Tem livros que a gente precisa conhecer, o Consolador é um deles, né, de Emmanuel. Leiam esse livro, que é de perguntas e respostas também, excelente, né, Silvia? Quem não leu, procure conhecer o livro, é maravilhoso. Que legal, aqui a Alaine, né? Desculpa, dizendo que ficou super claro. Que bom, obrigado, viu? Bem-vinda, viu? Então, esse livro que a Silvia coloca, né? E ela dizendo, citou o trechinho aqui, né? Que as teorias evolucionistas vão caminhando para com as verdades do Espiritismo, quer dizer, para confirmar as verdades do Espiritismo. A gente percebe isso, né, Silvia? E pessoal, quantas colocações que o Espiritismo faz, que a ciência vai comprovando, a medicina vai comprovando tempos depois. Quando a gente pega a obra de André Luiz, por exemplo, né, Evolução em Dois Mundos, tem informações ali, mecanismo da mediunidade, tem informações para muito tempo de estudo ainda, para a ciência ainda comprovar aquelas informações, né? Então é muito legal, como a Silvia coloca, quando a gente vê que as teorias, né, científicas, né, de ramos da ciência vão comprovando, né, essas verdades do Espiritismo. Obrigado, viu, Silvia? A Leonora colocando aqui: não há degeneração. O que há é a substituição de espíritos mais evoluídos por outros mais ou menos evoluídos. Isso, não há degeneração mesmo. A gente não retrocede, a gente está sempre avançando. E às vezes é o que a Leonora colocou, né? Tem povos que pode parecer que pioraram, mas não quer dizer que eram os mesmos espíritos. É isso que a Leonora está confirmando. Pode ser que naquele povo reencarnou espíritos mais atrasados. É essa a ideia mesmo. Legal, Leonora. A Andrade Mineiro, né? Não sei se estou pronunciando certo, desculpa, tá com o demudo aqui, né? Colocando como uma cirurgia, né? Dói, causa mal, fadiga no momento, mas depois de realizada com sucesso, traz a cura e restabelecimento da saúde.
Belo exemplo, muito bom mesmo. É isso mesmo. No momento da cirurgia é muito ruim, né? Um hospital ninguém quer ficar internado. Mas quando a gente vê o bem que vai resultar daquele momento de aflição e dor, aí a gente não tem nem o que pensar, né? Legal, pessoal. Que mais aqui? A Tata Tomicioli também, boa noite. A Silvia dizendo, né? Podemos usar como exemplo a Alemanha, que depois da guerra se reconstruiu e hoje é um país muito evoluído. Uma pergunta, né? Podemos usar como exemplo a Alemanha, que depois da guerra se reconstruiu e hoje é um país muito evoluído? Isso, então, pode ser um exemplo. Apesar que nós estamos tratando mais da questão moral, né, Silvia? Porque o progresso intelectual, como foi dito, ele vai ocorrer sempre. Então, um país evoluído precisa ver se... Eu não estou me referindo à Alemanha, estamos só aproveitando o gancho aí, viu, Silvio? A gente precisa sempre analisar se foi uma evolução só intelectual, né? Desenvolvendo ciência, conhecimentos, ou se foi uma evolução também no campo moral, né? Aí sim. Mas a gente percebe, né, que na Alemanha houve a guerra, depois daquele momento difícil, né? Onde pensa que pode piorar a situação, aí a gente percebe que o país se levanta, né? Cresce, avança, progride, né? Então, são esses abalos, né? Como a gente estudou semana passada, que Deus às vezes permite que aconteça a um povo, porque vai levá-lo a um progresso. Legal, Silvia, muito bom, viu? Vamos à frente aqui então, pessoal. Esse assunto é bem interessante, né? Agora nós vamos para a questão 789. Eu falo sempre aqui, eu não leio todas as questões, tá? Porque algumas questões a gente vai fazendo comentário, às vezes já engloba um pouco de alguma outra, tá? E para dar uma ideia do assunto, né, a gente seleciona assim algumas questões, para não ficar um estudo muito longo aí, né? Então vamos lá para a questão 789. Deixa eu ver o horário, não posso descuidar, né? Falta 20 e poucos minutinhos. 789. O progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Vejam que legal essa pergunta, né? Porque a ideia de que nós vamos avançar, progredir. Será que um dia seremos tão unidos que será uma nação só? Né? Então a pergunta faz sentido. Vejam a resposta que eles dão. Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, olha só, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Tá vendo que interessante a resposta que eles dão, né? É lógico que, como tem no planeta tão grande, né, diversidades de lugares com características próprias, climas muito diferentes, né, condições específicas de cada lugar, então isso não vai mudar. Isso é do mundo material, né? Então, os povos continuarão, cada um com seus costumes, hábitos, leis apropriadas para cada lugar, para cada região do planeta, né? Para cada continente. Então, as leis e os costumes continuarão. Mas vejam o que eles dizem, né? A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Então, quer dizer o quê? Apesar de que cada povo fique no seu espaço, né? Separadamente, fisicamente, com seus costumes, com suas leis, mas a caridade pode ser vivenciada em qualquer lugar do planeta, né? Não importa o clima, não importa as condições, não importa
as leis apropriadas para aquela região. Caridade é única em todos os lugares. Então é isso que eles estão querendo dizer. Quando as nossas leis estiverem em harmonia com as leis divinas, viveremos em paz. Vejam que legal, né, pessoal? Porque as leis humanas, vocês sabem, né, a gente percebe que elas evoluem, elas progridem. A cada nova geração, a gente vê progresso nas leis humanas. Então as leis humanas é como se elas estivessem caminhando de encontro às leis divinas. Um dia, lá na frente, essas leis humanas estarão muito mais harmonizadas com a lei divina, lei de amor, de justiça e de caridade. Quando as leis humanas retratarem isso, né, condições iguais, direitos iguais, não houver essa desproporção absurda de renda, por exemplo, né? Quando tiver essa questão da caridade, da justiça social, aí nós vamos viver felizes, porque aí nós estaremos convivendo como verdadeiros filhos de Deus, como irmãos, né? Apesar das condições de cada região, mas todos viveremos em harmonia, não teremos guerras, né? Não teremos abusos de um país em relação a outro, não terá essa questão de países melhores que outros, né? Seremos irmãos, seremos solidários, seremos fraternos, né? Com leis de amor, de justiça e de caridade. Aí sim, viveremos como uma só nação, mas separados, de acordo com as condições de cada lugar. Tem uma colocação aqui do Cidinho. Tudo bem, Cidinho? Boa noite, dizendo aqui, nem tinha visto, parabéns pela sua missão, um trabalho muito bacana. O Senhor, não precisa chamar de Senhor, transmite paz com mansidão, que a espiritualidade te auxilie sempre por onde estiver. Poxa, Cidinho, muito obrigado, meu amigo, que isso, fico até emocionado, né? Muito obrigado de coração, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso estudo muito simples, mas a gente faz aqui com muito amor, né? Com muita dedicação. Colocando aqui que a semente que está sendo lançada, que cai em solo fértil. Que legal, viu, Cidinho? E é muito bem colocado isso que você fala mesmo, porque lembra a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram em solo pedregoso, outras caíram em meio ao espinho, e outras caíram em terra boa, que deu frutos, né? Então, muito legal, Cidinho. Muito obrigado pela tua presença e essa colocação muito oportuna, né? Que esse estudo, veja bem, Cidinho, você colocou muito bem, porque qualquer estudo que é feito, né, da mensagem do Cristo, da doutrina, de alguma religião, quaisquer religiões, é justamente para preparar a terra do nosso coração, né? Para que a semente divina encontre terra propícia para germinar em nós, né? Então, muito obrigado, Cidinho, uma colocação muito boa para a gente ter esse discernimento de que nós somos o solo, né, pessoal? O solo é cada um de nós. Às vezes nosso solo está pedregoso, às vezes está de espinhos, mas a gente precisa trabalhar para essa terra, esse solo do nosso coração, ficar pronto para receber a semente divina que possa germinar em nós e nós nos tornarmos alguém melhor, né? Muito obrigado, viu? Vamos ver aqui mais colocações do Face também, né? A Sônia Del Santo aqui também, muito bem-vinda. Giselda Fontanese, boa noite. A Ana Lúcia colocando aqui, aproveitando, parabéns também pela palestra de domingo. Foi maravilhosa e emocionante. Que bom, viu, Ana Lúcia? Fico feliz. Eu também me senti muito emocionado ao fazer essa palestra, acho que deu para perceber, né? Quando a gente nós falamos sobre o tema Maria, né, Mãe de Jesus, e aproveitando, né, vou fazer essa palestra amanhã também no Centro Allan Kardec aqui de Bebedouro, viu? Alguém que quiser, né, ir lá assistir com a gente ou acompanhar pelo Face também, porque foi uma experiência, assim, falar de Maria, acho que mexe muito com o nosso sentimento, com as emoções, né? Teve momentos ali no meio da palestra que eu senti que eu travei, assim, parece que não daria para prosseguir. Tamanha emoção que toma conta da gente, né? Porque é muito belo falar de Maria
e eu senti muita emoção mesmo. E fico feliz que tenha passado, né, essa emoção também, que isso aqui é muito legal, né? Obrigado, viu, Ana Lúcia? Sempre é um incentivo grande. A Zaide Calil também aqui, boa noite, tudo bem? Pessoal, agora nós vamos então no tópico, mais um tópico aqui, que é a civilização. Nós falamos então dos povos degenerados e agora nós vamos tratar da civilização, tá? Então Kardec vai perguntar na questão 790, é um progresso a civilização ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Vejam que a Selma colocando aqui só para aproveitar, né, um assunto emocionante demais, percebi você emocionado. Acho que deu para perceber mesmo. Eu já sou um pouco, né, mais assim, sentimental, então a gente ainda fala de um assunto que toca, né, no mais fundo, no sentimento, eu acho que deu para perceber mesmo. Legal, Selma. Então aqui, né, é um progresso à civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E eles dizem progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então essa questão é interessante porque Kardec sempre aproveitava ali a opinião, né, vigente. Então tinha filósofos que diziam assim, lembra que a gente estudou sobre o estado de natureza? Não sei se todos vocês participaram do dia que a gente estudou isso, mas nós falamos de um estado antes da civilização, que seria aquelas pessoas que viviam isoladamente, só uma família, né? Se provendo apenas de recursos diretos da natureza, sem produtos que a civilização proporcionou, né? A indústria. Então eram aquelas pessoas que viviam basicamente ali ligadas à natureza, né? A subsistência vinha somente ali dos produtos ali do solo, e essas pessoas eles chamavam, né, de estado de natureza. Então os filósofos achavam, alguns diziam, né, que esse estado de natureza se mostrava em condições melhores do que a civilização, era a ideia deles, porque eles achavam que quando começou a ocorrer a mudança, né, começou a surgir a civilização, eles entenderam que a civilização estimulou egoísmo e orgulho, gerou guerra, gerou conflitos, disputas, né? Então essa é a ideia que eles tiveram, que eles achavam que era melhor permanecer naquele estado rudimentar, estado de natureza que eles chamavam, né? Então por isso que Kardec perguntou aqui, né? Se é um progresso, porque parece que a civilização seria um retrocesso, então. E aí os espíritos, vejam que sábio, né? Eles não dizem que é um progresso, eles dizem progresso incompleto, porque quer dizer assim, a civilização já é um passo à frente, mas não é o passo final, né? A civilização é um progresso parcial, nós não chegamos ainda à condição ideal de convivência, é isso que eles estão dizendo. Porque aquele estado de natureza, naquela forma rudimentar da família, só ligada ali à natureza, né? Seria como se fosse uma infância, né? Comparando. Com a civilização houve um progresso, poderíamos dizer que a gente estaria na chamada maioridade, um avanço, né? Na juventude, ali na maioridade. Mas a madureza só vai acontecer quando a gente falou na questão anterior, quando conseguirmos viver como filhos de Deus. Quando as leis humanas estiverem em harmonia com as leis divinas. Quando entre nós estiver vigorando a lei de amor, de justiça e de caridade. Quando todos nos respeitarmos, desejarmos o bem ao outro, né? Vivermos em paz, com fraternidade, sem abuso, sem ganância, sem egoísmo, sem orgulho. Isso vai acontecer, né? Vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Por isso que na questão 791, eles falam que quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, aí nós vamos chegar nessa condição. Porque nós avançamos muito intelectualmente, mas a moral vem seguindo, né?
vai sendo desenvolvida, mas vai chegar um momento que vai estar em níveis, né, semelhantes ao desenvolvimento intelectual. E uma coisa interessante, né, pessoal? A doutrina espírita, né, não é privilégio de nenhum de nós, porque a doutrina é do Cristo, convidando a todos que quiserem abraçar os princípios espíritas, né? Não temos nenhum privilégio, nós estamos gratos de ter essa doutrina, não é para nos sentirmos melhores que outros, eu quero dizer, né? Mas a doutrina espírita, ela está contribuindo enormemente para essa condição de desenvolver a condição moral das criaturas. Porque a doutrina vem trazer o Evangelho do Cristo esclarecido com as luzes da doutrina espírita, né? Dos espíritos superiores, dos enviados de Jesus. Então eles vêm esclarecer aquilo que Jesus ensinou, que não ficou muito bem claro, porque na época não tínhamos condições de entender. Jesus semeou ali o que era possível, as parábolas, né? Mas hoje a doutrina espírita vem projetar luz no ensino do Cristo. Então a doutrina espírita contribui enormemente para que a humanidade avance moralmente, né? E possamos conseguir conquistar a condição de mundo regenerado, né? Então é um trabalho grandioso da doutrina, que espíritos evoluídos estão encarnando na Terra para nos ajudar, que eles vêm somar conosco, nós precisamos fazer nossa parte, mas eles estão reencarnando ou encarnando, né, para vir nos ajudar a mostrar o caminho, a mostrar como se faz, para que a gente possa avançar, né? O que mais aqui? A Mariana, que legal, Trevisanuto Ferrarese, tudo bem, Mariana? Mariana, uma querida amiga, que trabalha, uma divulgadora da doutrina, né? Trabalha lá no NEP de Jesus, né, Mariana? Tem bastante trabalho aí na divulgação da doutrina, nos convidou, inclusive, para retornarmos também para uma live no próximo, creio que em agosto, se não me engano, né? Muito obrigado pela tua presença também aqui. A Ivani colocando aqui, a doutrina toca na nossa consciência, justamente, né? A doutrina mexe conosco, porque ela nos leva a pensar, né? E agir de forma mais coerente, né? Acho que dá para a gente fazer mais uma questão aqui, né, pessoal? Vamos na 792, então. Que Kardec pergunta assim: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? E eles respondem: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Veja que resposta, né? Até preocupante para a gente, né? Porque, como foi dito, né? Que a humanidade, que a civilização atingiu um progresso incompleto, na questão que vimos anteriormente, que a civilização atingiu um progresso, mas parcial, né? Incompleto. Então Kardec pergunta por que não pode avançar mais rápido, né? E eles então colocaram: porque nós não estamos aptos nem dispostos a alcançar. Veja bem, a gente poderia entender assim: não estamos aptos porque nós não conseguimos ainda esse progresso moral para termos essa condição melhor. E nós não estudamos algumas questões atrás que disse que o progresso acontece de forma regular e lenta, né? A natureza não dá salto. Ninguém vai se transformar, né, moralmente numa encarnação, avançar muito, não. A gente avança dentro do que é possível, né? Não dá saltos. A natureza não é brusca, as coisas acontecem bruscamente, né? Então a gente precisa compreender que nós estamos evoluindo, mas vai precisar de um tempo, né? Nós precisaremos retornar, reencarnar mais vezes para alcançarmos uma condição de viver, né, em paz, né, com todos. Porque nós temos ainda, relembrando, né, os dois grandes males, que são o egoísmo e o orgulho. Nós estamos lutando para transformar esse egoísmo, esse orgulho, né, colocarmos em condições diferentes, para que a gente desenvolva amor, né,
humildade, enxergue o outro por igual, né? Desenvolva a caridade para a gente combater. A gente combate esses males adquirindo virtudes opostas, né? Então, para a gente combater o egoísmo, a gente vai se tornando solidário ao outro, né? A gente vai ajudando, a gente vai aprendendo a se doar, porque a gente esquece um pouco de nós, e isso combate o egoísmo. E assim também o orgulho, a gente desenvolve humildade, né? Vai percebendo que todos somos iguais, ninguém é melhor que o outro, e a gente trabalhando a humildade, a gente vai combatendo o orgulho, né? E eles dizem, né, que nós não estamos dispostos, porque realmente, às vezes, não temos ainda essa vontade tão firme de avançar mais rápido, de trabalhar mais fortemente nas nossas imperfeições, né, deixar os vícios. A gente trabalha de uma forma lenta, às vezes, não somos tão aplicados, né, dedicados a esse combate às imperfeições, né, a essa reforma íntima, né, que nós sabemos que precisamos fazer. Mas nós estamos avançando, isso tenhamos a certeza, e eu creio que com a doutrina espírita mais ainda. Essa existência para nós que temos a bênção da doutrina espírita, acho que vai ser muito proveitosa para muitos de nós. Esperamos, né? Que apesar dos erros que a gente ainda conserva, ainda está difícil para vencer, a gente já está realizando algo um pouco diferente, um pouco melhor, né? Já estamos sendo mais solidários, enxergando melhor o outro, o nosso semelhante, né? Bom, vamos ficando por aqui. Faltou uma questão só, senão a gente vai passar do horário. Eu não sei se estavam todos aqui a hora que foi comentado pela Ana Lúcia, né? Eu quero convidar aqueles que quiserem, né? Amanhã vamos realizar uma outra palestra aqui no Centro Allan Kardec de Bebedouro, com transmissão pelo Face, às 20 horas. Nós vamos falar sobre o tema Maria, Mãe de Jesus. Como a Ana Lúcia colocou, é um tema bem interessante, né? Emocionante até, né? Que eu também achei que ficou uma palestra que mexe com a nossa emoção. Então fica o convite aí, aqueles que não assistiram, fizemos a mesma palestra no domingo, né, no Calvário ao Céu, mas aqueles que quiserem então acompanhar conosco, né, amanhã então. Pessoal, vamos ver se tem alguma colocação aqui, senão a gente já encerra, né. A Zilma Siqueira, tudo bem, Zilma? Cristina Caon, Deus te abençoe, amém. Você também, Cristina, tudo de bom. Celinha Lombardo, boa noite, Celinha. Saudades. O que mais aqui? Andrade Mineiro, né? Ótimo estudo, obrigado, que bom. Pessoal, como sempre digo, minha gratidão a vocês. Muito obrigado pela companhia, pela participação sempre aqui muito ativa, sempre colocando seus pontos de vista, participando aqui com a gente. Eu fico muito feliz, tá? Porque olha quantos amigos e amigas aqui junto, num estudo, né, de longa data. É muita alegria mesmo saber que estamos assim interessados para conhecer a doutrina, né? Então, nossa gratidão aos bons espíritos amigos, que com certeza nos amparam a todos nós, não a mim que estou falando aqui, posso estar também auxiliado, inspirado, mas a todos nós que estamos estudando, porque vocês também que estão aí atentos, querendo aprender, querendo contribuir, querendo compartilhar, todos nós estamos recebendo esse amparo espiritual. Então, nossa gratidão a Deus, aos bons espíritos, que sempre nos ajudam muito para a gente evoluir um pouco mais, aproveitar essa oportunidade reencarnatória, né? Gente, muito obrigado. Vejo aqui as mensagens, a Vera diz, todos vocês. Eu vou ler com muita calma depois, para não tomar o tempo de vocês agora. Minha gratidão, muito feliz eu fico. Deus vos pague, que retribua a vocês esse presente que vocês me dão de estar compartilhando comigo desse estudo. Porque para mim é uma alegria. Eu me sinto realizado de poder falar da doutrina, poder estudar com pessoas que querem estudar, porque é gostoso quando a gente encontra alguém que tem interesse, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande. A Denise também aqui, depilação, dizendo ótima noite, gratidão, luz e amor sempre. Muito obrigado, boa noite, viu, Denise? Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe seus lares,
família. Fiquem na paz. Meu abraço carinhoso. E até amanhã, para aqueles que quiserem assistir conosco a palestra, participar conosco, ou até a próxima quarta-feira, então, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado, viu?